campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, irmãos em Cristo. Vamos mais uma vez tecer alguns comentários e leitura num capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, da parceria Chico Emmanuel. Capítulo 97. Amas o bastante? Perguntou-lhe terceira vez Simão, filho de Jonas, amas-me? João, capítulo 21, versículo 17. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação dos seus tutelados no mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente colaborador do Cristo se tiveres amor. Essa passagem é muito bonita do Evangelho do Cristo segundo João. É no epílogo do Evangelho de João. É a última parte, aonde João vai relatar esse encontro de Jesus. Jesus apareceu para alguns apóstolos. Foi a terceira vez que Jesus aparecia aos apóstolos depois da ressurreição. Então eles estavam no Tiberíades pescando e eles nem se deram conta que era Jesus quando ele apareceu. Eles se deram conta depois, tanto que João conta que Pedro se sentiu envergonhado porque ele estava pescando nu e ele correu colocar uma roupa. E Jesus, então, pediu que lançassem as redes ao mar e eles pegaram 53 peixes. E Jesus chamou-os para que viessem à margem para assar os peixes. E eles perceberam que havia brasas, pães e peixes ao lado do mestre. E ele os chamava para se alimentarem. E foi ali, nesse memorável encontro, em que por 3 vezes Jesus perguntou para Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me? Naturalmente, ele respondeu que sim todas as vezes. E aí o Cristo, depois da resposta, disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar? É pastorear, é alimentar, é cuidar. Como fazer isso sem amor no coração? De que forma
nós vamos cuidar do outro, do próximo, se não tiver amor no meu coração? Mais tarde, não muito mais tarde, viria numa das cartas de Paulo aos Coríntios, ele viria explicar melhor o que era esse amor do encontro de Jesus com os apóstolos, quando ele falava de amor. Paulo vai transformar essa palavra em caridade. Amor, caridade. Quando ele vai dizer assim: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver a caridade, sou como metal que soa ou como sino que tine. E se eu tiver o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e tiver a perfeita ciência de todas as coisas, se eu tiver ainda toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver a caridade, eu nada serei. E se eu tiver distribuído meus bens para alimentar os pobres, e deixado o meu corpo para ser queimado, se, todavia, eu não tiver a caridade, tudo isso de nada me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária e precipitadamente. Ela não se envaidece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Por isso é importante esse trechinho de Paulo para nós entendermos o último parágrafo de Emmanuel nesse texto, quando ele nos diz assim: é imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que as tuas indagações são louváveis, mas em verdade somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiverdes amor. Senão nós seremos um belo sino a soar. Nada mais do que isso. Pensemos nisso. Nos vemos no próximo capítulo. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site